Bom dia, paz seja com todos. Hoje, dia 26 de maio, segunda-feira, vamos dar continuidade ao nosso devocional. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana, em família, cheio de alegria, de paz, de comunhão. E estamos dando início a mais uma semana de lutas, mais uma semana de guerras espirituais, mas também é uma semana de grandes vitórias, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Hoje, o nosso devocional, ele vai falar sobre o povo de Deus reunido debaixo do antigo pacto. E o texto que nós vamos usar como base está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, que vai dizer assim: No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Aqui Moisés está lembrando um momento especial no povo de Deus, um momento onde Deus chama o povo para se reunir. Então nós vemos que essa ideia de reunião de povo, essa reunião de filhos de Deus, ela não acontece apenas ali em Pentecostes. Já vem acontecendo desde o Antigo Pacto, onde Deus chamava o seu povo para congregar, para estar junto. Naquele tempo não era chamado igreja, mas era um ajuntamento de pessoas. É quando Deus reunia o povo para lhe transmitir a sua palavra. Aqui Moisés ele vai deixar claro o que acontecia naquele tempo quando o povo se reunia. E nada difere do que acontece hoje, quando nós nos reunimos como igreja. Não nos reunimos apenas para passar o tempo, não nos reunimos apenas como um clube social, um clube fechado, mas quando nos reunimos como igreja, é semelhante a isso que o Senhor disse a Moisés. É com o mesmo intuito que aquele povo se reunia. Vamos ver quais eram os motivos que faziam com que eles se reunissem. Primeiramente, o Senhor vai dizer: ajunta para ouvir as minhas palavras. Primeiro motivo que aquele povo se reunia e que nós nos reunimos hoje é simplesmente para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Hoje, quando nos reunimos, sim, vamos louvar a Deus, vamos cultuar a Deus, mas principalmente nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus. Hoje Deus nos fala através da sua palavra, hoje Ele nos fala através da revelação do Espírito Santo. Então, que você possa, quando se reunir com esse intuito, ouvir a voz de Deus. Deus ele tem falado conosco, Deus ele tem pronunciado palavras, Deus tem respondido questionamentos, tudo quando nós paramos para ouvir a voz de Deus. Então Moisés, ele lembra que Deus mandou reunir o povo, primeiramente, para ouvir a voz de Deus. Deus falava com o povo naquele tempo, ele continua falando conosco no nosso tempo, e ele continuará falando conosco até a volta de Jesus Cristo aqui na terra. Segundo motivo que o povo se reunia era para aprender. Disse Moisés, primeiro para ouvir a voz de Deus e depois aprendê-la. Como é importante nós aprendermos a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Porque o conhecimento, ele traz libertação. O que diz em Romanos 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é simplesmente a verdade, mas é o conhecimento da verdade. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós aprendemos a palavra de Deus, paradigmas são quebrados, superstições caem por terra. Então, queridos, vamos se reunir para ouvir e aprender a palavra de Deus. Um certo sábio disse uma vez que ninguém é tão inteligente que não possa aprender um pouco mais. Que nós possamos, sim, ser humildes e dizer: Senhor, eu preciso aprender. E é interessante que muitas vezes nós ouvimos uma palavra que já ouvimos outras vezes, mas todas as vezes que nós ouvimos esta palavra, ela sempre fala conosco de maneira diferente. Ela sempre nos traz uma nova revelação, um novo direcionamento. Isto é o Espírito Santo trabalhando em nossa vida. A palavra de Deus, ela sempre vai nos revelar algo de acordo com a nossa necessidade. Então, que você possa ter essa humildade de se reunir como igreja hoje
para ouvir a voz de Deus e para aprender a sua palavra. Terceiro motivo que esse povo se reunia era para aprender a temer ao Senhor. Temer não é ter medo, temer é respeitar. Nós só respeitamos aquilo que conhecemos. Então, é importante você ouvir a voz de Deus, é importante você aprender sobre ele, para que dentro de cada um de nós nasça o temor, o respeito, a reverência por esse Deus maravilhoso. E o último motivo que fez com que esse povo se reunisse lá no tempo da antiga aliança é que eles ensinassem. Então, primeiro, ouvir, aprender, temer e ensinar. Ensinar aos filhos, ensinar às futuras gerações sobre a existência desse Deus maravilhoso, para que as futuras gerações também tivessem essa mesma sequência, ouvir a palavra, aprender a palavra, temer ao Senhor e ensinar aos próximos que viriam. Então, que nós, hoje, como igreja, possamos realmente viver isso que Moisés falou, aquilo que o povo fazia antigamente, que era ir para a casa de Deus, ir como igreja, para ouvir a voz de Deus, para aprender mais sobre a palavra de Deus, para temer mais ao Senhor e também para ensinarmos. Até o próprio ide de Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e ensinando a palavra de Deus. Então que você possa, queridos, ter esse desejo de congregar como igreja, estar indo na casa de Deus e fazer tudo aquilo que esse povo fez, que nós possamos continuar fazendo. Só para nós gravarmos, então, primeiro, ouvir a voz de Deus, aprender sobre a palavra de Deus, temer ao Senhor e ensinar aquilo que nós aprendemos. Primeiramente, aos filhos, aos nossos filhos, depois àqueles que estão à nossa volta. Que Deus te abençoe, que nós possamos continuar sempre congregando como igreja até o dia de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai amado, Deus poderoso, queremos, ó Deus, sim, congregarmos. No antigo pacto, Senhor, não era igreja, mas era uma comunhão entre eles, era um agrupamento de pessoas se reunindo com intuito, não simplesmente para estar ali, não simplesmente para se juntar, mas com propósito, Pai. Que nós possamos hoje nos reunir em nossas igrejas, como igreja, mas com um propósito de ouvir a Tua voz, de aprender a Tua palavra, de temer ao Senhor e podermos aprender para ensinar a futura geração. Que o Senhor continue, Pai, abençoando cada um de nós, continue, Pai, colocando esse amor, esse temor pelo Teu nome, pela Tua presença, possamos ser boas testemunhas a esse mundo, ensinando esse mundo tudo aquilo que Teu Espírito tem nos ensinado. Assim, Pai, nós pedimos ao Senhor nesta segunda-feira, que esta semana venha ser uma semana, Pai, onde iremos aplicar esta palavra, ouvir, aprender, temer e ensinar. É o que eu te peço, que o Senhor abençoe teus filhos, capacita-os no Espírito Santo, para que eles possam divulgar, que eles possam evangelizar, que eles possam ensinar seus filhos, familiares, amigos, conhecidos, para que o teu reino venha crescer e o teu nome ser glorificado. É o que eu te peço, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E esta é a vontade de Deus, que nós continuemos nos reunindo como igreja para ouvir, aprender, temer e ensinar. Que você use isso para evangelizar. O conhecimento que você tem, as revelações que o Espírito Santo tem te dado, que você use para evangelizar, ganhar almas, porque assim nós estaremos vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus te abençoe, então. Até amanhã, no nosso próximo devocional. Um grande abraço, um ótimo dia e até lá.